Boa noite, boa noite. Boa noite, Guto. Professora Lu, família do esporte, boa noite, André Lobisomem, Dani Menezes, boa noite. Aqui em São Paulo um friozinho, não sei por onde andam. Por favor, vocês podiam ir. Pessoal, peço desculpa, voltou novamente. Nós sabemos que a internet ultimamente não está muito bem. E eu estou esperando o convidado entrar na live. Vou até mandar uma solicitação aqui para ele, para nós conversarmos. O Valtão escreveu da onde ele está. Vamos fazer igual o Valtão? Todo mundo aí escreve a cidade que está assistindo a live. Por favor, pessoal, para me mandar um salve para todos vocês. Um minutinho. Professor está entrando. Fala, Si, tudo bom? Oi, Ale! E aí? Oi, Ale. Oi, Ale, oi, Ale. Que saudade, muita Dois, saudade. dois Alês, né? Deixa eu virar minha câmera aqui, É, faz... fica legal assim? Não, 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 vira, não, não, é ao contrário, é vertical. O celular Deixa tem assim isso mesmo, mesmo, né? para as lives são assim. Ale, Legal, é o minha seguinte, querida. eu estou aqui já comentando sobre você, sobre o trabalho da caravana do esportes, a artes e esportes, né? E Isso. comentei que eu já estive junto com vocês e é uma maravilha. Primeiramente, obrigado por aceitar a live. Segundo, conta um pouco da sua história com a educação física e de ser professor, de entrar na caravana, qual que é o propósito da caravana. E, pessoal, se tem perguntas, dúvidas, escreve que é um bate-papo com vocês, por favor. Por favor, Ale. Ô, Ale, bom, de Ale para Ale, né? A gente já teve a É. oportunidade de conviver juntos, né, na caravana. E a caravana é um projeto que viaja pelo Brasil todo, né? Falando de arte, falando de esporte, sobretudo para comunidades menos favorecidas, né, do sertão do Brasil, comunidades indígenas, quilombolas, enfim, periferia de grandes centros. E eu estou na caravana já há 16 anos, eu entrei no segundo ano, e hoje é um dia assim, estar aqui com vocês é um momento super especial, porque hoje é um dia também de falar um pouco das comunidades indígenas, né, Ale? Uhum. A minha primeira caravana foi numa comunidade indígena lá no Mato Grosso do Sul, em Carapó, chamada Teique. E eu achei que Uhum. sabia da aula, né? A gente acha que sabe das coisas. Aí eu cheguei lá, a gente chegou com a caravana. Na época, quem foi com a gente de atleta foi o Afonsinho. Né? Lembra do Afonsinho do Botafogo, né, do futebol? Sei, Ele, sei, ele, sei. ele liderou um movimento bem legal, né, da lei do passe livre, enfim. E aí eu cheguei lá, achei que sabia da aula, e eu me lembro que a gente estuda cooperação na faculdade, e diz que ensina cooperação, blá, 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 blá. Aí eu me lembro que as crianças eram bem pequenas e a primeira língua que elas falavam era Guarani. Elas nem falavam bem o português, então também nem entendia. Eu falava, oh, agora a gente vai ficar em grupos de 5. Elas ficavam as 30 juntos. Agora vamos fazer dupla, elas ficavam as 30. Aí que eu aprendi que a palavra cooperação não é só uma palavra, né? Cooperação é um jeito de viver, né? É um jeito de pensar o mundo, é um jeito de encarar a vida, é um jeito de olhar o próximo. E que isso a gente aprende desde pequenininho, né? Aprende a dividir, aprende a cooperar. Isso se aprende em casa, se aprende na escola, se aprende fazendo arte, se aprende fazendo esporte, né? E então foi uma lição que eu tive. A primeira lição que eu tive com uma comunidade indígena foi a gente ganha junto, a gente faz junto e a gente fica junto, né? Então foi a primeira lição que eu tive na caravana. Ai, que legal, que legal. Nossa, que experiência. Muito legal. Ale, você Oi, poderia querido. falar explicar mais ou menos como vocês
direcionam esse trabalho, que não é só somente esporte, artes, vocês dão até suporte para professores, não somente de educação física, até tentando fazer com que eles, e levando até informações muito preciosas, diferentes para eles, até para eles aprimorarem o conhecimento, não é verdade? Ale, você falou uma coisa bem legal, né? Porque a caravana não é um evento, né? Porque a gente fala que evento é evento, né? Passa e vai embora. Então, a gente vai para uma cidade, né? Uma cidade, normalmente a gente tem a chancela do Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas pela Infância. Então, normalmente a gente vai para municípios ou para regiões que têm necessidade da nossa presença, né? E aí a gente vai para essas regiões e aí a gente monta uma arena com ações de arte e uma arena com ações de esporte. E nessa arena a gente atende as crianças das escolas públicas do lugar, com atividades de arte e esporte, e não é qualquer atividade. Todo mundo tem o direito de brincar, de jogar, de cantar, de dançar, e a nossa metodologia garante isso. Aí, paralelo a isso, a gente atende os professores, né, com o que você falou, bem legal, assim, a gente faz um curso de capacitação para os professores, né, e isso é bacana, porque senão não fica nada, quer dizer, as crianças brincam, ok, mas o que fica para o município? E a gente faz um grande movimento na cidade, né, de colocar a arte, de colocar o esporte na agenda do município, quer dizer, poucas vezes o município para falar de arte, né, para falar, olha, por que a arte é importante na vida das crianças? Por que a escola precisa ter aula de música, ou precisa ter aula de dança, ou precisa ter artes visuais, ou precisa ter teatro, né? O que isso ajuda na aprendizagem das crianças, né? Ou a mesma coisa para o esporte, né? E aí a gente abre esse espaço e coloca isso na agenda da cidade durante 3 ou 4 dias. E tudo isso vira um programa de TV, né? Que vai ao ar todo mês pela ESPN Brasil. Então, esse movimento todo, que já tem mais de 16 anos, de falar de arte, quer dizer, e de falar de esporte como um direito de toda criança, né? Isso é a caravana. E aí tem uma rede, né, de artistas e atletas, enfim, convidados que colocam o projeto na sua voz, né? E que fazem o projeto caminhar pelos 4 cantos do país, né? A importância do trabalho do artista, né? Ou do atleta voluntário na caravana é tão significativo, né? Porque também é uma maneira do próprio artista e do atleta se conectar com as comunidades que estão recebendo a caravana, né? Engrossar o caldo desse grande movimento que fala sobretudo de direito, né? De direito das pessoas, de direito de fazer arte, de direito de brincar. Isso é verdade, é demais, gente. A minha primeira experiência eu fiquei apaixonada e cada vez estou mais apaixonada. Eu parei um pouco por questão de formação acadêmica, que batia sempre as datas, mas futuramente, se Deus quiser, Ale, estaremos juntos. O André Lobisomem já tem uma pergunta para você. O que te levou a participar da caravana? A caravana é um movimento liderado por 2 instituições, né? Quem faz a Caravana das Artes é o Instituto Mapmalanga. Mapmalanga em Xhosa, né? Que é uma língua da África do Sul. Inclusive a caravana teve na África do Sul. Quem quiser aí, coloca no Google e vai encontrar aí no site da Caravana das Artes. Tem todos, depois eu passo o site aqui, tem todos os programas, né? E aí nós conhecemos lá uma região da África do Sul que chama Mpumalanga, né? E o povo da África do Sul fala Xhosa, né? Que é Xhosa, que é a língua do Mandela. Isso significa lugar onde nasce o sol. Então tem um instituto, que é a Adriana Saldanha, que inclusive está nos assistindo aí na live. Um beijão para a Saldanha, minha querida. Adriana, tudo bom? Ela está aí, que eu vi que ela entrou aqui. Então a Adriana criou um instituto chamado Instituto Mapmalanga, que faz toda a pedagogia, a metodologia da Caravana das Artes, né? E a Ana Moser, que é a nossa querida Ana Moser, atleta de voleibol, é presidente do Instituto Esporte e Educação, que faz a Caravana do Esporte. Esses 2 institutos se juntam para andar pelo Brasil
e falar sobre direito, né? A Adri está dizendo aqui, deve estar falando que saudade, já está aparecendo aqui. E aí eu trabalhava no Instituto de Esporte e Educação, a Adriana Saldanha trabalhava na ESPN, onde esse movimento nasceu, com a Ana Moser, com a Saldanha, com o Zé Trajano, enfim. E aí eu tive, assim, foi um feliz encontro. Eu fui trabalhar no Instituto, eu conheci a Ana por conta do voleibol, lá das equipes, né? De voleibol, e eu acabei me aproximando da área social. Eu vim do esporte de rendimento, meu último trabalho no esporte de rendimento foi naquele time de vôlei do BCN, né? E eu trabalhei lá, trabalhei um pouquinho na seleção brasileira com o Zé Roberto Guimarães. Aí eu mudei completamente de área, me apaixonei por essa coisa do Brasil, sabe? O Brasil é um país tão encantador, as comunidades, o jeito de viver. Aí eu me apaixonei, acho que a Saldanha que está nos assistindo, ela tem grande influência nisso, né? Você começa a ver o país, você fala assim, puxa vida, né? O que eu posso contribuir para o meu país, para o meu Brasil, né? Aí me apaixonei por tudo isso e fui cair na caravana, enfim. Isso foi um divisor de águas da minha vida, assim, como brasileiro, sabe? Eu falo uma coisa, viu, Alessandra? A gente nasce no Brasil, mas a gente tem a oportunidade de se tornar brasileiro. À medida que você vive, né? Você vive o seu país, vive com intensidade, vive com amor, vive com dedicação, que é o que você está fazendo aqui, ó. Você está colocando, você está devolvendo para o seu país aquilo que o país te deu de reconhecimento, né, de oportunidade, de possibilidade de te assistir jogando, de você representar o país. Então, você está aí do outro lado agora do Instagram, devolvendo para o seu país. Eu acho que isso é uma questão que todo atleta deveria pensar, todo artista, né? Quer dizer, o que eu estou devolvendo para o meu país, que esse meu país tanto me deu, né? Então, essa é um pouco da minha história na caravana. Ah, ok, o Elion Bringel ele está aqui falando. Tive a oportunidade de participar em Belém de São Francisco e Petrolina, Pernambuco. Experiência inesquecível. Foi verdade que eu estava com você, Elion. Essa eu estava. Ai, que saudade. Olha, deixa eu dar. O Elion, ele é um professor tão querido, ele fez a caravana. E ele tem um projeto que eu acompanho aqui também acompanho pelas redes sociais. Ele tem um projeto que ele faz uns caiaques de garrafa PET e dá uma explorada no São Francisco. Quer dizer, ele é um professor artista. E ele já ganhou até uns prêmios, esse menino, viu? Então ele juntou a arte com o movimento e criou um caiaque que tem um super design lá. E ele arrebenta lá na região dele, viu? Oh, parabéns, que bom, tá vendo? Nós descobrimos coisas que nós não conhecemos. Cada live, pessoal. Obrigado de todos os seguidores estarem aqui com nós nesse momento. Hoje a live estamos falando com Alexandre Arena, professor de Educação Física, que trabalha de corpo e alma para a caravana de artes e esportes, ou esporte artes. Eu sempre tenho hora que eu troco. E o André Lobisomem, que é de Pernambuco, Arco Verde, pergunta... a pergunta dele é muito interessante, que eu nunca te perguntei isso, agora também virou a minha pergunta. Algum lugar que te marcou mais essas viagens de idas e vindas? Vou mandar um abração pro André. Você sabe que a gente já fez caravana em Arco Verde, viu? Já. Caravana Arco Verde fica lá no sertão de Pernambuco. Isso mesmo! Perto de Pedra, Pesqueira, Buíque, Belo Jardim, eita, Arco Verde, a gente já fez uma caravana lá. Eu me lembro que a gente estava no meio da caravana, e aí as crianças tudo brincando, a gente estava num campo de várzea, né? É muito assim, a cara da caravana, apareceu uma cobra. Era um tal de criança correr, rapaz, tira a cobra da arena da caravana, que a cobra da... Aí tiraram a cobra, não mataram a cobra não. Tiraram a cobra, soltaram num cantinho e a caravana continuou. Olha, um lugar que mais me marcou, a gente teve uma oportunidade com a Caravana das Artes de ficar 21 dias na Amazônia, embarcado. Então, no sul do Amazonas tem um rio chamado Rio Purus, né? Ele é um rio que parece uma serpente, ele vai serpenteando assim, sabe? O sul do Amazonas. E do lado esquerdo do Rio Purus é Resex, que é reserva extrativista, né? E do lado direito
é terra indígena, demarcada. Inclusive tem 2 povos indígenas lá que não tem nem contato ainda, né? Lá vive os povos Palmari, Jarauara, Jamamadi, Apurinã, Beni. E a gente ficou 21 dias num barco, ficou eu, Adriana Saldanha, uma galera lá, a gente subiu o rio. E aquilo foi uma imersão, assim, uma imersão dentro da gente mesmo, dentro do Brasil, muito perto da natureza, a gente muito próximo das populações indígenas, a gente pescava a nossa comida ali todo dia, dormimos em rede, atendemos as comunidades, discutimos arte, conversamos, entendemos mais um pouco da vida das populações indígenas. Às vezes a gente nutre uns sonhos, né, e umas fantasias que nem sempre são reais, né? Então, como as pessoas vivem, e aquele momento ali me marcou muito. Eu me lembro de uma frase que eu troquei bastante ideia com a Saldanha na época, e eu disse assim, difícil não foi entrar nesse barco aqui, difícil agora vai ser sair. Porque sair significava voltar, né, para a nossa vida do dia a dia, né, para a conectividade, para o mundo, para as questões todas que a gente, enfim, vive, né? E aquilo foi uma imersão dentro de mim mesmo, né? Eu nunca mais vou esquecer daquilo. Aquilo me marcou muito, sabe? Eu voltei muito diferente. Eu já fui para muitos lugares, a caravana me deu muitas oportunidades de conhecer o Brasil, o povo, né? E você vai mudando todas as vezes, mas aquela experiência foi realmente, assim, muito especial para mim, sabe, Alessandra? Muito especial. E eu queria, assim, aproveitar que a gente está falando dessa experiência e a gente está batendo um papo aqui que eu quero ir, você sabe, né, Ale? Todas as vezes que vocês foram, agora uma foi cancelada, a que era para ser agora, né, a recente. Isso. E toda vez eu tinha compromisso, eu não conseguia ir. É uma das que eu sou a primeira candidata para ir, porque deve ser uma experiência única. Deve ser uma experiência única, eu fico imaginando. Assim, é muito do Brasil da gente. E o sul do Amazonas, assim, né, as comunidades indígenas ali do sul do Amazonas, elas estão numa luta de demarcação de terra, né, de organização. Eles têm uma federação lá, que é a FOCIMP, que é a Federação das Comunidades Indígenas do Médio Purus, né? Então as comunidades indígenas estão se organizando, quer dizer, estão buscando alternativas, estão buscando saídas para a educação indígena, para fazer uma educação que seja mais próximo do modo de vida das comunidades indígenas, quer dizer, o índio não é bobo. O índio, ele está muito antenado nas coisas, né? As populações indígenas, eles precisam ser compreendidos não sobre a nossa ótica, né, mas sobre a ótica deles, né, do jeito de viver deles, da maneira de enxergar o mundo, de ver o mundo, que não é a nossa ótica, né? A gente tem essa ideia de acumular, de juntar. As comunidades indígenas, as populações indígenas, os povos não têm essa ideia, né? Para eles são muito integrados, né? É uma vida muito orgânica com onde se vive. Então, se a gente, sabe, Alessandra, pudesse se abrir um pouco para estabelecer uma conexão com esses povos, a gente aprenderia tanto, sabe? A gente agora está vivendo um espaço assim de isolamento social, né? Onde a gente também está tendo a oportunidade de ficar mais com a família, de ficar mais com os filhos, de ficar mais com quem a gente ama, de ficar mais perto da nossa casa, do nosso chão, né? E essa é uma grande oportunidade que a gente tem de olhar para dentro de nós mesmos, né? E de se conectar com nós mesmos, né? Porque às vezes a gente vive nessa loucura, a gente não tem muita oportunidade de nos conectar, né? Acho que as populações indígenas, os povos indígenas, a maneira de viver na floresta é mais conectada consigo mesmo, né? Então, assim, eles vivem mais de corpo inteiro, se eu pudesse dizer, né? Eles não um indígena, enfim, né? Ele se olha como um ser inteiro, né? Não como uma coisa que se parte entre pensamento, sentimento e o fazer, né? O professor João Batista Freire que tem um livro que fala sobre educação de corpo inteiro. Então é um olhar mais de corpo inteiro, menos divisível como é o nosso, né? E isso eu acho que é uma grande aprendizagem para nós, sabe? Para nós professores, enfim,
para nós todos que estamos nessa vibe da educação. E aí, juntando um pouco, tô falando muito, Ale? Não, não, tá todo mundo aqui gostando de escutar seu depoimento, porque são histórias de vidas que para nós simplesmente nós não tem, eu, por exemplo, não tenho experiência, eu quero ter essa experiência. Até o André Lobisomem perguntou quantos dias demora mais ou menos são tipos diferentes de caravana. Numa cidade demora 4 a 5 dias. Quando vocês vão para, como ir para a selva amazônica, logicamente demora mais, né? Quantos dias mais ou menos? Porque lá é mais longe. A caravana normalmente, Ale, como é que ela funciona, né? Vai uma equipe antes para montagem, a caravana acontece numa terça, numa quarta e numa quinta normalmente. A equipe chega na quarta antes com o caminhão. Aí vai montando toda a arena, né? Montando toda a estrutura e a caravana começa com uma abertura na segunda noite. Aí ela funciona terça, quarta e quinta, quer dizer, ela funciona 3 dias. Com atendimento de criança com esporte, com atendimento com arte, com cinema, com sessão noturna de cinema, com show, enfim. É um grande movimento na cidade que dura, em média, 3 dias de ação, né? Mas é uma organização que começa bem antes, né? Então, funciona assim. Essas incursões nossas, assim, que são incursões especiais, como o da Amazônia, durou 21 dias. Né? 21 dias. Tem outras que duraram 15 dias. A gente já foi para a África também, você acredita? Você contou, demorou 1 mês na África, né? Mais ou menos. A gente foi na África do Sul, pré-Copa, de 2010. Inclusive tem um documentário bem bonito também, que está lá. Eu vou assistir esse da pré-copa. Vocês já me falaram e eu nunca assisti. Está lá no site do Caravana Sport Arts. Lá vocês entram lá, vocês vão encontrar vários documentários, ou nos canais do YouTube também, da caravana. Enfim, é só digitar nos canais do YouTube e assistir. Também foi uma experiência incrível, sabe? De conhecer como vive o povo africano, como que eles encaram a arte, enfim, o esporte. É um povo que dança muito. Teve uma coisa que me marcou muito, Ale, muito mesmo. Uma história boa. Quando o Mandela era um grande líder já no povo dele, no povo Xhosa, né? E aí ele foi para Johannesburg, né? Que é a capital executiva da África do Sul. A África do Sul tem 3 capitais, né? Pretória, Johannesburg e Cape Town, legislativa, executiva e judiciária, né? E ele foi morar numa favela que se chama Alexandria. Olha aí, ó, Alexandria. E eu me lembro que eu cheguei, e a Saldanha descobriu lá um grupo de dança lindíssimo. E onde que esse grupo de dança se apresentava e ensaiava? Eles ensaiavam num galpão onde guardava os caminhões de lixo. Nossa! E lá fomos nós fazer uma gravação de noite na comunidade Alexandria, dentro do galpão, com aquele monte de caminhão de lixo. E aí, minha amiga Saldanha, Adriana Saldanha, que é a diretora do programa, é muito perfeccionista. Mas tinha um tanto de caixa de coisa, ela falou, gente, nós temos que dar uma ajeitada aqui para gravar aqui. E a gente foi ajeitando aquilo. E montamos luz, criamos um cenário lá, me lembro até hoje. E aí eles apresentaram danças, né? Muitas danças da África do Sul, assim, danças tradicionais, típicas. Também foi um momento assim muito ímpar, né? Da caravana, assim, que me marcou muito também, né? Fazer a primeira caravana num outro país, né? Trocar num outro país. Então foi muito interessante também. Com certeza. Ale, voltando aos povos indígenas aqui do Brasil, nós estamos no meio dessa pandemia, Covid, todas essas coisas. Temos povos que são esquecidos, logicamente, as nossas periferias de grandes cidades, mas nós temos um grande problema, uma grande particularidade que os indígenas têm tribos, se não estou errada, que ainda não teve contato com o homem e elas não podem ser contaminadas nem com sarampo catapora, quem dirá com Covid, porque vai ser um extermínio total. E hoje elas estão passando fome. Então, gostaria de que você contasse dessa campanha que vocês estão fazendo, como conscientizar a população, porque todo mundo fala, a FUNAI está dando comida, mas eu fiquei até sabendo esses dias,
pela Ângela, É. que não são todas as tribos que são cadastradas na FUNAI porque não tem território demarcado. Então tem até uma política nisso. Você poderia falar um pouquinho sobre isso para nós? Então, o Instituto Mapumaalanga lançou uma campanha, porque assim, a gente é muito solidário com os povos indígenas, a gente tem uma trajetória de caravana muito conectada às populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas, né? Então a gente tem uma conexão muito forte com eles. A caravana já esteve em Lábrea 3 vezes, né, já fazendo ação de atendimento de criança. A caravana também, o Instituto Mapumaalanga tem um projeto em Lábrea chamado Vozes do Purus, que são, olha que legal isso é um projeto assim muito querido, sabe? São jovens indígenas de diferentes povos, quer dizer, Palmaria, Purinã, e eles têm lá câmeras, né? E eles registram, eles gravam, eles fotografam, né? Eles registram a vida, enfim, as atividades, as ações, enfim, o dia a dia dos povos e compartilham isso, né? Porque isso é mostrar, né? E todas essas populações, elas estão, sobretudo as populações mais vulneráveis, que é o caso das populações indígenas, elas estão muito, nesse momento, mais vulneráveis ainda, entendeu? Porque elas vão para a cidade, elas não têm condição elas já têm contato com as pessoas, essas populações, elas vivem nos ramais da Transamazônica, então elas têm o contato, todo o contato com o que vem da cidade, mas elas não têm preservação nenhuma, quer dizer, elas entram em contato, mas elas não estão protegidas, elas vão para a cidade, elas não têm condição de comprar o alimento, então elas estão nesse momento mais vulneráveis ainda. Então o Instituto lançou uma campanha, né, de arrecadação de fundo para ajudar, o foco é ajudar 430 famílias que não são assistidas pela FUNAI, que não são assistidas por nenhum programa e que estão em situação de extrema vulnerabilidade, né? Então você imagina, essas comunidades já são vulneráveis. Num momento como esse, elas ficam mais vulneráveis ainda. E elas não são assistidas, quer dizer, elas são os vulneráveis dos vulneráveis. Então é uma campanha para arrecadar fundos, né? Você pode entrar lá no site, depois a gente pode compartilhar, www.mpumalanga.com.br. Então, www.m, né, pumalanga.com.br. Tem lá o QR Code, você pode doar, você pode também fazer a doação por vaquinha. Então a gente pede aí para todo mundo que está assistindo essa live, né, que entrem, que colaborem, enfim, que divulguem a campanha, que sejam solidários, porque os povos indígenas, querida Ale, eles são os povos originários dessa terra, né? Eles estavam aqui muito antes da gente chegar, né? Você com a sua história negra, eu com a minha história de imigração europeia, enfim, mas nós viemos de fora, né? E os povos estavam aqui, então, puxa, como brasileiros, né, que todos somos agora, né? Porque viemos todos, nos encontramos aqui, mas agora somos todos brasileiros, né? Então que a gente tem essa sensibilidade, né? De estar junto com essas populações, né, as populações indígenas, e ajudando essas populações, ajudando quem tá tentando ajudar essas populações. Então esse é o nosso pedido, assim, né? Nosso pedido carinhoso para todos vocês que acompanham a caravana, que são fãs de arte, que são fãs de esporte, que são seus seguidores queridos aí, que você faz um trabalho tão querido. Então, que entrem nessa campanha, que divulguem, que nos ajudem. Você é uma querida mesmo. Você é uma querida, uma pessoa que, assim, está aí colocando todo o seu prestígio, seu carinho, seu amor a favor do povo brasileiro. Ah, estamos cheios de coraçãozinho, hein? Estamos cheios de coraçãozinho subindo aí, ó. Pessoal, para vocês saberem, Labré, eu já li, peguei a internet, fui no Google, fui pesquisar, mais ou menos 700 quilômetros ao sul de Manaus. São 13 horas de estrada pela Transamazônica quando ela está transitável, pessoal, e são 7 dias de barco. Estou errada? Tá certíssima. Para você chegar em Lábrea, Ale, você tem que ir... Lábrea, eu falei em italiano, Lábrea. Lábrea, não há problema. Para você chegar em Lábrea, você tem que ir até o Humaitá, que é a última cidade que tem asfalto. E de Humaitá você pega a Transamazônica ali de terra
e vai chegar em Lábrea. Agora, quando chove, o negócio é difícil. Ou você vai por terra, ou você vai de avião, né? Voando lá de Porto Velho, que é ali. Você tem que ir para Porto Velho para voltar para o Amazonas. De avião, porque é sul, né? Então tá quase ali. Aí você vai de avião. É verdade, tem a ver. É no sul do Amazonas. Ou você vai por Manaus, também de avião, ou você vai por barco, né? Porque assim, a gente não está muito acostumado, mas os povos do Amazonas, assim, o rio, para eles é a nossa estrada, né? Tudo com água. Então, eles usam muito o barco, né? Então, assim, para eles é mais comum ir por água. Agora, eu fico imaginando, né? Como é que essas populações também estão confinadas, porque esses barcos, eles são cheios de rede, com todo mundo deitado na rede, e é um contato muito grande. Provavelmente tudo isso parou também. Então, todas essas comunidades estão muito isoladas. Você imagina isso, Ale? Assim, aqui em São Paulo, ou nas cidades que tem estrada, quer dizer, é tudo mais fácil, né? Essas populações estão mais expostas ainda. Eu imagino. Macapá já está começando, porque eu tenho amigos que moram em Macapá e eu já fui para Macapá. Tá tendo escassez de certos produtos essenciais porque as barcas não saem ou de Belém ou de Manaus. Imagine essa população como deve estar. Fora a população da cidade que os bens de consumo não estão chegando. Nós estamos falando bens essenciais. Não estamos falando coisa de luxo. Imagina essa população indígena e tem gente que mora dentro da selva. Como eles estão fazendo? Como eles estão sobrevivendo? Até a Ângela me contou que quando eles viajam, o povo as aldeias que estão mais isoladas, quando eles viajam, o perigo é maior ainda, é iminente, né? Porque não é que uma pessoa viaja, eles vão com a família inteira para a cidade, não é verdade? Porque o índio, ele é muito gregário. Nós, seres humanos, somos de origem gregária, né? Por isso que estamos sofrendo. Por que nós vivemos em cidade? Porque nós gostamos de gente. Né? Tem um ditado árabe, se eu não me engano que é sírio, ele fala assim, o paraíso só vai existir se for cheio de gente. Só há paraíso se lá tiver muita gente. Por quê? Porque é da nossa natureza ser gregário, né? Estar juntos, né? Querer ficar junto, próximo, trocar. E os povos indígenas não são diferentes da gente, cada um com a sua cultura. Eles vivem muito em comunidade, muito mais do que a gente. Então vai para a cidade, leva toda a família. Mas mesmo que não leve a família, se um for para a cidade, e contrair uma doença lá na fila da Caixa Econômica Federal, para ganhar lá o auxílio e voltar para a comunidade, contamina todo mundo. Então, é nisso tudo que a gente tem que pensar. É complexo o sistema. Então, quanto mais a gente puder dar condição deles se protegerem, a gente garantir, ajudar nesse momento tão difícil, garantir o básico, o mínimo de sobrevivência, né? E isso é de muita valia. Né? Então, por isso que é importante a gente ser solidário, enfim, ajudar na vaquinha, ajudar com as coisas que a gente puder ajudar. Sim, Ale, é muito interessante até algumas coisas que eu aprendi esses dias dos povos indígenas, porque até então não sabia e foi as informações, depois disso eu comecei a analisar e refletir, porque se nós estamos tendo problema, como aqui em São Paulo, na periferia de São Paulo, eu imagino qual a maior dificuldade até na questão da distância, na questão de chegar ao alimento, na questão que eles não podem pegar nem sarampo, gente. Não é na questão de o produto tá ali, pessoal. Então é um momento que nós podemos refletir, ajudar com aquilo que podemos para fazer com que eles não precisam sair da onde eles estão, que chegue o que eles necessitam aonde eles estão. Entendeu? Para não ter esse problema, porque já de desastre que nós já estamos tendo agora, vai ser uma catástrofe. Se um pega, é uma catástrofe que vai todo mundo. Entendeu? Ale, você já imaginou? Que trabalhou com você aqui. A Simone. Eu tenho que. Eu sei quem é. Aqui é uma querida.
Eu tenho que. Um alô para a professora, minha professora de pós, linda, maravilhosa, Regina Brandão, que está aqui, Psicologia do Que Esporte. legal! Regina Brandão, já li bastante. Já li bastante. E a Norminha tá na live, a gente. Norminha! Olha o Eita, pessoal nós! do Master. Obrigado, pessoal de todo mundo que estão aqui na live. Adriana Saldanha, eu te mandei um beijão. Obrigado, é um prazer de estar compartilhando esse conhecimentos aqui com o pessoal que está curtindo a live. E é muito importante, como eu disse para todos, que eu não iria fazer live só com o pessoal do esporte, eu sou do basquete, eu queria trazer outros assuntos e enriqueceu demais hoje, Ale, isso foi espetacular, você compartilhar suas experiências, a necessidade que muita gente, os povos indígenas, até aqui em São Paulo, eles são esquecidos. Imagine, se aqui em São Paulo já é esquecido, imagine, porque um dia eu estava com uma professora indígena num SESC, ela até falou assim, que nós temos 20 aldeias na cidade, na grande São Paulo. Eu falei, como tem 20 aldeias? E eu nunca vi, eu só conheço a do Jaraguá. Eu tô falando, eu só conheço aquela do Jaraguá. Sabe onde tem comunidade indígena vivendo? Ali no Real Parque. Eu esqueci agora o nome do povo. Mas ali no Real Parque tem comunidade indígena. No Real Parque, ali do lado do Morumbi. No Real Parque tem uma comunidade indígena. Para você ver. Ô, Ale, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem de quarentena, aquilo que você pensa, todos os convidados que vêm, deixem uma mensagem pessoal de quarentena para o pessoal refletir, pensar, para confortar o coração, por favor. Sabe, Ale, eu costumo... Eu tenho alguns ensinamentos que eu carrego comigo, sabe? E um deles é o seguinte... a gente, o ser humano se acha muito inteligente, né? Mas os animais também são inteligentes. Eu vou contar uma história breve, rapidinho. Os elefantes, eles fazem, durante a vida toda, um caminho, né, guiados pela matriarca, um caminho até a água. E se você colocar alguma coisa no meio do caminho deles, eles vão tentar passar por aquele trilho. O mesmo caminho a vida inteira. Eles são inteligentes? São. Mas eles seguem um roteiro pré-determinado das coisas da vida, né? Então, cada animal tem a sua inteligência. O que nos faz diferente dos animais é a nossa capacidade de imaginar. Os seres humanos, né, a raça humana, é uma raça que é capaz de imaginar. Então, por isso que nós somos diferentes. Nós imaginamos isso aqui, ó. Nós imaginamos o Instagram, imaginamos o celular, nós imaginamos as redes sociais. Por isso que nós estamos conversando hoje aqui. Então, e a nossa capacidade de imaginar, ela é infinita. Então, nesse tempo de quarentena, imaginem uma quarentena mais solidária. Imaginem uma quarentena onde vocês produzam coisas diferentes. Imaginem uma quarentena onde vocês se conectem com a essência de vocês. Imagine uma quarentena onde vocês se deem a oportunidade de ressignificar coisas que vocês vivem. Imagine uma quarentena onde vocês abracem mais os seus filhos, os seus companheiros, companheiras. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, eu deixaria uma mensagem: use a quarentena para imaginar. Porque tem um monte de gente boa imaginando saídas para a gente disso aqui. Tem gente imaginando uma vacina. Tem gente imaginando remédios, tem gente imaginando uma UTI que consiga atender mais pessoas, tem gente imaginando um respirador que atenda 2 pessoas ao mesmo tempo. Então, usem a capacidade de imaginação de vocês para imaginar uma quarentena menos sofrida, mais produtiva, e imaginem um mundo diferente para quando a gente sair disso. Bom, muito linda a sua mensagem. Gente, a Hortência tá na live, eu vi agora. Um beijão, Hortência! Beijão, Hortência! Então, muito linda a sua mensagem, Ale. Uma reflexão, praticamente disse as palavras que de modo diferente, mas, pessoal, são as mesmas palavras que todos estão dizendo, que todos os convidados tentam confortar na cabeça de vocês, pessoal.
Eu tenho que, Ale, só uma licencinha, eu tenho que anunciar a Tá live certo. de amanhã. Amanhã vamos voltar no basquete em casa. Eu vou trazer uma pessoa que sim, muito pouco se fala, mas ela é demais. Ela é o começo de tudo, de tudo, de tudo, de tudo que é de muito tempo atrás, da década de 60 e 70, final de 60, começo de 70. Norminha, às 15 E... horas aqui, pessoal. Formulem perguntas. Ó, gente, nós vamos falar de basquete, nós vamos falar daquela época, o Mundial de 71, terceiro lugar, não podemos esquecer isso, que aquilo lá nos auxiliou até hoje no basquete feminino e nos auxiliou na conquista que eu estava de 1994. E vai ser top, top, top. Pessoal, legal. Ale, deixa Olha, deixa eu falar uma parte. as redes Sabe quem me deu aula na Faculdade de Educação Física de basquete? A Zilane, Norminha! não, Zilane Pomuceno. Ela faleceu Eu até não a Zilá. conheci. Ela é dessa época aí, dessa época do basquete da Norminha, dessa galera aí. Ah, ok. Oh, Ale, por favor, deixa as redes sociais que pode contatar para saber mais sobre o projeto. Eu vou pôr lá, pessoal, depois o site onde vocês podem encontrar alguns vídeos, já que nós estamos em quarentena, para assistir o que aconteceu nas caravanas que passou. Vocês vão me ver também em algumas que foi. Eu me emocionei, gente. Isso, Eu chorei. é legal, né? Eu Vai ver a chorei. Alessandra jogando basquete, ensinando basquete no aro de moto, tabela baixinha, basquete do campo de várzea. Mas é demais, é demais, é demais. Eu lembro que tinha um menino que não estava nem em uma escola, ele vinha todo dia para ficar comigo. Ele ficava do meu lado, era meu assistente. Eu promovi ele, meu assistente. Você é meu assistente, então ajuda a dar treino. Vamos pôr as crianças na fila, vamos arrumar aqui a quadra, vamos limpar a quadra. E o menino, isso foi no Arruda, em Recife. E o menino ficou todos os dias. O dia que terminou, eu chorei, gente. Ele olhava para mim e falava tchau, que eu desabei, eu desabei, eu desabei. É. Ó, Fábio, um beijão. Então, pessoal, por favor, Ale, deixa a sua rede. Ó, entra lá, galera, no site do Instituto Mapumalanga, www.mpumalanga.com.br. Também vocês podem entrar no www.caravanaesporteartes.com.br. E vocês têm a página lá do Instituto Esporte e Educação também no Facebook, né? Tem Instituto Esporte e Educação no Facebook. Tem muito vídeo legal no YouTube do Instituto Esporte e Educação falando de esporte em casa, de atividade física, de vídeo. Tem um monte de coisa legal. Curta lá o canal também do Instituto Esporte e Educação. Enfim, acho que é isso. E assim, não deixem de doar. Entra lá no site do Mapumalanga, faz sua doação, faz sua boa ação. E tenha certeza que as pessoas que vão receber isso, as comunidades indígenas, eles serão, assim, a gente é muito grato a vocês todos. Façam isso com carinho pelos povos mais vulneráveis do Brasil. Você é uma querida, viu, Ale? Que isso, eu tento retribuir aquilo que o basquete retribuiu na minha vida. Porque você sabe a minha história, eu perdi a mãe com 4 e o meu pai com 14. E também em região não é periférica, é centro, mas é periférico também, porque tem vezes que o periférico do centro é pior do que da periferia. E se não fosse o esporte, não sei o que seria de mim e da minha família. Então, tudo isso que eu tento fazer, que eu tento passar para as pessoas, é a retribuição, a gratidão que eu tenho não só pelo basquete, pelo professor de educação física que um dia me jogou na quadra com 10 anos de idade que eu não sabia que eu ia fazer. Então é o mínimo que eu posso fazer pela vida que eu tive. Ale, foi ótimo falar com você, eu amei demais. Eu também. Gente, foi fantástico. Muito obrigada a todos os seguidores. Espero vocês amanhã às 15 horas. Fiquem em casa, cuide dos entes queridos, estamos em quarentena e nós vamos até vocês com várias informações diferentes, legal? Quem gostou, compartilhe, comente na publicação, estamos aí, tá bom? Brigadão, Ale! Um beijão, saudades, saudades, saudades. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente, obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.